projeto que revoga o Estatuto do Desarmamento está sendo discutido na Câmara dos Deputados, em Brasília. Se for aprovado, a proposta pode liberar a permissão para que o cidadão tenha até 9 armas em casa e direito a comprar 50 balas por mês. Sobre esse assunto, a gente conversa com o deputado federal pelo Democratas, Onyx Lorenzoni, e o professor de Direito da UBRA e ex-comandante da Brigada Militar, Coronel Sérgio Abreu. Boa tarde, sejam bem-vindos. Vamos discutir esse tema polêmico. A gente estava falando fora do ar agora, lembrando nos áureos tempos das balas, né? A Xaxá, a mocinha, até se o pessoal quiser mandar aqui agora para agradecer o merchan, né? O merchandising, fique à vontade. Mas a gente vai falar agora de uma outra bala que é muito séria, né? Estas 50 balas, essa possibilidade de ter 9 armas em casa, é um projeto polêmico que divide a população. A população já se manifestou, e agora? Como é que a gente faz, deputado? Bom, na verdade, né, nós tivemos no Brasil uma posição muito radical por parte do governo no sentido de retirar, né, o direito à posse e ao porte. Tanto é verdade que desrespeitou completamente o referendo do desarmamento. Sim. Lá foram 64% dos brasileiros que votaram a favor de manter o direito, quando apenas menos de 3% na época tinham armas, né? E continua igual. No Rio Grande do Sul, 88,63% foi o maior índice brasileiro, né? E o que faz o governo? Porque, vamos lá, política de desarmamento da população civil não tem nada a ver com segurança pública. Isso é uma falácia. É uma falácia que não se sustenta. Na verdade, é política de controle social, uma outra conversa. Tanto é verdade que, por ordens não escritas, por normativas apenas sussurradas, o Brasil chegou na seguinte situação. Até 2010, no SINARM, que é o Sistema Nacional de Armas, nós tínhamos 10 milhões de armas cadastradas, né? Hoje, nós temos 600 mil. Com algumas entregas que foram feitas em campanhas de desarmamento, nós temos uma realidade. 9 milhões de famílias gaúchas e brasileiras têm uma arma em casa e que estão ilegais. E a situação é surreal. O bandido entrou na casa, a dona da casa, o chefe da família, saca da arma, puxa na gaveta e se defende, o bandido foge, não precisa ter nada sério, apenas a dissuasão pelo uso da arma. O que aconteceu? Quem vai para a cadeia? O dono da casa ou a dona da casa. Então, na verdade, o que quer essa revisão? Ela quer adequar. Ninguém está aqui defendendo que as pessoas sejam armadas na rua. Longe disso. Nós estamos defendendo de que a posse de armas no Brasil seja algo rígido. A legislação que nós temos é uma legislação muito rígida e muito adequada, agora não pode ser onerosa, não pode ser confiscatória. Por que essas 9 milhões de famílias não refizeram seus registros e, portanto, estão ilegais hoje no Brasil? Porque ele custa R$500 a cada 3 anos. Sim. É um absurdo. A arma não custa isso. Então, 2 vezes que se faça a troca do registro da arma, tu já pagou mais do que vale o bem. Isso é confisco. O Estado não pode fazer isso. O Estado, em nenhuma condição, pode dar garantia ao bandido que a vítima não tem capacidade de defesa. E bandido, em qualquer cultura no mundo, tem medo de 2 coisas. Cachorro e que a vítima esteja armada. Tem mais medo disso do que policial armado. Por quê? Porque ele conta com a surpresa. Então, retirar das famílias a capacidade de defesa significa aumentar ainda mais a sua vulnerabilidade. E um Estado e um governo que, lamentavelmente, não protege as pessoas. Coronel, o senhor concorda? Perguntando para o coronel em duas, digamos assim, etapas. Temos a parte do professor, né, do professor de Direito, quem vai trabalhar com a lei, e, obviamente, que a lei implica numa fiscalização na prática mesmo, né, no pôr a lei em prática. E aí foi da Brigada Militar. Como é que o senhor encara isso nas duas formas de ver? Bom, eu vejo com muita preocupação, né, esse projeto, que para mim ele representa um grande retrocesso, porque não se limita só à questão de pensar na família, na casa, nesse exemplo, que ele é esporádico, né? Ele abre uma facilidade em termos de circulação, de aquisição das armas, e que, estranhamente, nesse processo, ele está contramão ao que a comunidade internacional vem desenvolvendo.
Porque recentemente, o ano passado, foi aprovado um tratado internacional, com muita dificuldade, sobre a questão do comércio de armas desse tipo, principalmente as armas de porte pessoal. O Brasil ratificou esse tratado e esse tratado agora está no Congresso para ser aprovado. E justamente há todo um movimento para restringir, controlar e fiscalizar as armas de fogo, né? Então, me parece que esse processo, esse projeto, ele é extremamente liberalizante, né? O Estatuto do Desarmamento, ele tem questões que é preciso se debater, mas ele também traz grandes avanços. Primeiro, o professor Glauco Soares, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ele calcula que 130 mil pessoas mortes foram evitadas com a vigência do Estatuto do Desarmamento. Ou seja, a cada 18 armas, uma pode estar sendo utilizado em vitimização, em homicídio. E não é o cidadão portando a arma que vai lhe garantir a defesa. Certamente essas armas, muitas vezes, ela vai levar a uma tragédia. Nós temos que entender que arma, ela visa matar. O resultado da arma não é a defesa, o resultado da arma é a morte. Então, nós temos que buscar outros mecanismos, né, que não a questão da arma, de colocar todo cidadão com uma arma, porque o projeto, na sua origem, previa a redução da idade de 25 para 21 anos, libera o porte de armas para todas as pessoas, para todos os cidadãos, facilita o transporte de armas sem a necessidade de guia, então a pessoa pode transportar a arma, né? Embora diga que essa arma tem que ser desmontada, mas você pode desmontar uma arma em questão de segundos, né? Então, ele facilita muito não é necessário uma essa habilitação para isso, um treinamento para que se tenha Sim, essas é preciso armas? comprovar. E acrescentando uma pergunta, por que o número de 9 armas? São necessárias? Precisa 9? comprovar habilidade técnica, hoje tem que mostrar que tem competência técnica, psicológica, né, e legal para portar essa arma. Além disso, aumenta de 6 para 9 armas. Então, por que o cidadão vai querer ter em casa 9 armas, né? E mais, aumenta o número de munições, que era de 50 para 600. Então, se a pessoa tem 9 armas em casa, ele vai ter 5.400 munições anuais. Sim. Ou seja, é um estoque significativo. Ou seja, nós vamos ter um depósito de armamentos e de munições nas casas, e isso pode reverter em prejuízo do próprio cidadão. Sim. Porque agora, essa casa ela vai ser alvo da criminalidade. As 9 armas, como chegou a esse número? Vamos lá. Primeiro, isso é uma proposta de um deputado, que está muito relacionado também à questão dos CACs, colecionadores, atiradores e caçadores. Hoje existem 150 mil caçadores de subsistência no norte do Brasil que hoje estão ilegais. Eles não podem portar uma arma. Esse é o dado da realidade, né? Eu vou discordar frontalmente, professor. Todos os países que trabalharam com restrição de arma, a criminalidade aumentou. E todos os países que inversamente têm, sob regras rígidas, e no Brasil tu faz teste psicotécnico, tu faz teste de tiro, tu faz teste de legislação, a legislação é super rígida para o porte de arma, e tem que ser. Agora, tem sentido um país que tem 5 mil municípios, em apenas 130 municípios do país, aonde a Polícia Federal tem a delegacia, tu poder fazer habilitação para posse e porte? É evidente que não. Por que os estados não podem voltar a fazer? Nós fizemos por décadas, e isso não aumentou a criminalidade em nada. O grande problema é o seguinte, há uma corrente no mundo que tenta limitar a posse e o porte de arma da população civil. E esta corrente sempre argumenta com redução de criminalidade. Em nenhum lugar do planeta isso aconteceu. E quero dar um exemplo aqui de Canoas de alguns anos. Lembra da história de 4 anos atrás? A senhora começou a ligar às 11 horas da noite para o 190, para a polícia, pedir ajuda, estava ela e a filha em casa, ela fez 6 ligações, depois foi estuprada. E o episódio que ocorreu aqui, há pouco mais de 4 ou 5 meses, em Sapucaia, da senhora do mini mercado, com 74 anos de idade, que quando ela foi assaltada da primeira vez, os bandidos sabiam que ela guardava dinheiro numa latinha, levaram ela na privada, e ela estava sendo afogada na privada. Eu vi a entrevista dela, e ela disse na entrevista de que ela nunca mais ia ser humilhada. Ela foi humilhada, a sua dignidade foi roubada naquele momento, mais do que seu dinheiro. O que ela fez? Ela comprou uma arma no mercado clandestino. Correu muito mais risco do que se tivesse o acesso dela legalizado à arma.
colocou no balcão. Na última tentativa, 4 meses atrás, os dois voltaram para fazer a mesma coisa. Um está no céu e o outro fugiu, mas a dignidade dela está intacta. 74 anos de vida. Lá na Inglaterra, teve uma senhora que defendeu o marido com uma arma de caça, e a regra é que ela, pela lei inglesa, porque houve desarmamento absoluto na Inglaterra, que ela teria que ser presa, com quase 80 anos de idade. O parlamento inglês revogou e hoje toda a família inglesa que quiser ir se registrar, demonstrar condições de capacidade, pode ter uma arma de caça em casa. Então, na verdade, o Estado não tem o direito. O Brasil, muito antes de ser signatário de regimes de restrição à condição de defesa do cidadão, ele é signatário da Declaração Internacional dos Direitos Humanos. E está lá escrito. Para defender a vida, tu pode ir às últimas consequências. E desde que se inventou a pólvora, um homem de 80 anos tem a mesma capacidade de um homem de 18. Pô, a gente teve o caso aqui... Esse é o fato. Daquela senhora de 86 anos em Caxias do Sul. O Estado não pode retirar isso das pessoas. O que tem que fazer? Regrar, claro. Eu sou contrário. Professor, mas que o de projeto 9 prevê, armas, deputado? 6 armas. Eu sou contrário a isso. Mas que a o projeto legislação prevê ela não para trata regrar? isso, né? A legislação de hoje no Brasil, professor, é uma das mais rígidas do planeta. Mas o que o projeto prevê para regrar essas pessoas? Por exemplo, Bom, qualquer vamos lá. pode pedir 9 armas, ter 9 armas? Não, tem que ter mais de 21 Então o que ele prevê e anos. quando vai ser votado? Bom, primeiro que tem um substitutivo, tá? Que já mudou muito do original, que é muito mais equilibrado, na minha visão. Lá não tem as 9 armas, né? Continua com o mesmo número de armas, são 2 armas curtas, que o cidadão comum pode portar. Né? O que ele faz hoje? Ele retira a possibilidade do Estado exigir a renovação do registro, o registro é uma vez só, o porte vai continuar de 3 em 3 anos e abre a possibilidade de que os estados, as secretarias estaduais, possam voltar a fazer a concessão, tanto da posse quanto do porte. Ou seja, ele faz uma flexibilização sem retirar o conjunto, a espinha dorsal da exigência de atribuições pessoais específicas ilegais para que a pessoa tenha posse e porte, elas vão continuar presentes. Simplesmente, ela vai simplificar isto e vai poder dar condição a que todo maior de 21 anos possa ter acesso. Esse que é o problema, é a flexibilização, porque o estatuto já foi flexibilizado, né? Porque inicialmente, inclusive, o porte de arma era um crime inafiançável. Depois já foi flexibilizado. Não, professor, e afiançável. Desculpe. O porte de armas, que era inafiançável, se tornou uma infração administrativa com registro. Sim. É diferente. Pelo Supremo Tribunal Federal. Não foi o parlamento não que fez isso. Então, mas já houve uma flexibilização da interpretação da jurisprudência, né? Mas agora nós estamos flexibilizando em relação à idade, né? Ou seja, com jovens de 21 anos já posso adquirir a arma, claro. Eu já posso fazer o porte, já posso circular com essas armas, transportar essas armas sem guia, sem nenhum controle. Então essas armas vão ficar circulando. Nós temos que restringir a circulação de armas e elas vão estar aí. O estatuto não faz essa reserva se a pessoa é colecionadora ou se ela trabalha em caça de sobrevivência. Ele é geral. Qualquer família pode ter o número de armas que foram disponibilizadas e as munições. Como essas armas param... quem viveu a Brigada Militar, professor, agora vamos falar como coronel, a preocupação, a gente vê, na época a gente via imagens dos não é estoque, me fugiu a palavra, mas onde eram armazenadas as armas apreendidas. E era um número muito grande de armas, era uma imagem que impressionava. A lei está lá no papel, para tirar ela do papel, como é que funciona? Como é que a Brigada Militar tem condições de, por exemplo, evitar essa circulação para armas ilegais ou aquela que foi roubada do cidadão comum, claro. Do cidadão correto? Veja que um grande instrumento para a polícia que avançou muito e ajudou no controle da criminalidade e da impunidade foi justamente essa possibilidade da prisão do porte ilegal de arma. Porque a partir, muitas vezes, que você não pega em flagrante no ato, mas você pode pegar em momento posterior, né? A pessoa, o criminoso está armado, e a partir da arma, né? A partir da prisão da arma, você consegue ali, e já pelos antecedentes, você pode fazer toda uma investigação e aí percorrendo todo o caminho da criminalidade e descobrindo essas
quadrilhas, né, que atuam e assolam aí essa comunidade. Então isso aí é um ponto assim extremamente importante. Com relação à circulação de armas, né, ela tem vários formatos, né, dessa circulação. Ela pode voltar, a arma legalizada, ela pode voltar à criminalidade, ela circula na criminalidade por vários motivos. O cidadão tem o registro, tem arma em casa, muitas vezes o criminoso descobre que aquela pessoa tem aquela arma, ele vai lá, arromba a casa, assalta, pega a pessoa despreparada e pega aquela arma e ela circula. Então esse é um formato. Há formato também de importação ilegal, nossas fronteiras são bastante amplas, mas eu acredito que a circulação interna da arma ela é mais intensa. Agora, o que também tem que se exigir é a contrapartida do Estado, ou seja, o Estado ter estruturação e competência para controlar essas armas. E o Estado tem essa competência, ele tem que ter políticas públicas mais efetivas de instrumentalização das polícias, de uma articulação integrada e colaborativa entre as polícias, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, ou seja, que esse sistema realmente funcione. Porque a discussão, embora o deputado tenha colocado que não é especificamente de segurança, eu vejo que esse tema ele é um tema importantíssimo na área da segurança pública. E nós temos hoje no Congresso uma centena de projetos que tramitam em relação a uma outra questão da segurança pública. O que nós precisamos fazer é sistematizar esse estudo. Sistematizar até que ponto, né, e qual é o impacto para a segurança pública que esse tipo de projeto pode ter, mas aliado a todo um conjunto, né, que é estrutural da segurança pública, rever o papel das polícias, rever as questões que hoje são importantes, inclusive na legislação, que precisam ser atualizadas. Então, é um conjunto de situações. Agora, colocar essa liberalidade maior em relação à arma, eu acho, me parece extremamente preocupante, né? E veja um ponto que está no projeto aí, a questão da divulgação e da propaganda. Ou seja, hoje a propaganda, né, o comercial, a divulgação de armas, ela é restrita para revistas especializadas, somente publicações especializadas que podem ter matérias. O projeto ele libera, ou seja, uma empresa hoje de fábrica de armas ou de munições, ela vai colocar no Campeonato Gaúcho, ela pode colocar no Carnaval, ela vai colocar no estádio propaganda de armas. Então nós estamos aumentando a divulgação. Isso é consumo, então eu vou incentivar o consumo. Eu vou botar um produto novo a cada ano. Nós temos uma arma modelo 2014, nós temos uma arma modelo 2015, professor, assim como um tênis Nike, professor, assim como um celular. Deixa eu poder lhe fazer o seguinte contraponto com dados da realidade. Os Estados Unidos, que é a sociedade mais armada do planeta, a ponto de que só com seus caçadores e atiradores registrados é o maior exército do mundo, é uma segunda força de defesa que os americanos têm. Os americanos têm um índice de 10%, menos de 10% de assalto à mão armada com a família dentro de casa. A Inglaterra, depois que fez o banimento da possibilidade do cidadão sequer deter a posse de uma arma, tem um número de 42% nos últimos 10 anos. Ou seja, em 42% dos assaltos à casa com a família está dentro da casa. Por quê? Porque, claro, o bandido sabe que a família está desarmada. Da mesma maneira, se nós olharmos o Estatuto de Desarmamento, foram recolhidas aí no Brasil, nos últimos 10 anos de vigência do Estatuto, mais de 2 milhões de armas, que foram retiradas, armas antigas, velhas, armas que estavam na mão da sociedade civil. Resolveu alguma coisa? Não. O Brasil mata mais de 50 mil pessoas por ano. Agora, uma morte a cada 18 minutos. Existe alguma pressão da indústria bélica para isso? Porque como acontece no cigarro, por exemplo, que as indústrias acabam... Olha aqui, ó, indústria bélica brasileira. A indústria bélica está aqui no Rio Grande do Sul, é a única que existe. A Taurus. Tem outra. Né? E nos outros países tem 4, 5, 6, 7, 8 empresas produzindo. Mas esse sistema que se criou no Brasil acabou fazendo isso. Tem a Taurus aqui, tem a CBC que produz armamento, produz os cartuchos, as munições no Brasil. Obrigado. Então o que ocorre? O que nós temos que discutir, e eu quero bater muito fortemente nesse ponto, é uma questão de direito. A sociedade, o Estado brasileiro ofereceu um caminho. Colocou um referendo à população. A população diz que quer ter acesso. O que tem que fazer o Estado brasileiro? Manter regras rígidas, não dá para dar posse de arma para alguém despreparado. No Brasil, diferente de outros países, para tu ter posse de arma, tu faz teste de tiro.
Tu tem que ter habilidade. Em outros países, basta apenas a idoneidade e a teórica necessidade avaliada no arbítrio pessoal. No Brasil, tu tem que provar por teste psicotécnico que tu é capaz, tu tem que conhecer a legislação, tu tem que conhecer a estrutura do armamento, tu tem que fazer teste prático. É dos raros países do mundo que tem teste prático de tiro. Né? E no Brasil tem para posse. E o teste para porte é teste para especialista. Eu tenho posse e tenho porte. Né? Veja, e fiz né? quase 100% dos pontos Claro. que era para fazer. Veja, agora, né? para isso eu tive que treinar e muito. A gente tem uma participação aqui no WhatsApp. Acho que se a polícia fosse bem treinada e eficiente, o cidadão não precisaria andar armado. Não tem que armar o cidadão. O sistema que tem que funcionar corretamente, mudou Claudete, Laguna de Alvorada. O grande problema é que no Brasil, primeiro, as nossas polícias têm problemas estruturais gravíssimos. Aí eu e o coronel vamos concordar aqui a vida toda, que vai do salário ao equipamento. O bandido está com FAL. O bandido está com R15. O bandido está com lança-foguete no Brasil hoje. Né? E como é que está o policial? Com 38 e pistolinha na cintura? Como é que funciona nos morros cariocas? O cara bota um sniper da quadrilha e a 100, 150 metros de distância ele vai derrubando o policial. Só no Rio de Janeiro esse ano se matou 106 policiais. Sabe quanto se matou em Nova York? 2. Bom, infelizmente, nós temos que encerrar o debate. É uma pena, porque temos muito a Eu só queria saber quando vai ser votado esse projeto. Não, vai ser votado o relatório, que é muito diferente do projeto original, é muito mais adequado. Teve a contribuição também dos parlamentares do governo, que tem uma posição radicalmente contra qualquer tipo de flexibilização. É uma coisa muito mais equilibrada. Deve ser votado na próxima quarta-feira e este projeto vai chegar no plenário da Câmara dos Deputados, provavelmente lá para março, abril do ano que vem. Então ainda tem tempo para a gente voltar, inclusive eu e o professor aqui, buscar pontos debate, de consenso. Né? O professor pode me convencer de coisas aqui para me ajudar a mudar lá. A gente está aberto ao diálogo, professor. Tenho muito respeito pelo senhor e pela sua história. Que a discussão se mantenha nesse nível, para que a gente possa colaborar e achar um meio termo. Como ex-profissional de segurança e como professor dessa universidade, a ideia do professor qual é? É defender a segurança das pessoas. A minha também. Nós podemos até ter pequenas divergências de como fazer, mas tudo indica que nós podemos convergir para a melhor solução possível. Podemos então já antecipar, porque esse debate vai voltar então aqui ao Conexão RS, que a gente possa evoluir. Tá bom? Muito obrigado, deputado Onyx Lorenzoni. Seja sempre bem-vindo. E, professor, o senhor já é da casa. Sempre bem-vindo, professor Sérgio Abreu, também coronel Sérgio Abreu, da Brigada Militar, e o deputado Onyx Lorenzoni.